Boa noite, boa noite, boa noite. Que coisa boa poder cumprir a minha missão, que é me conectar com você. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Entrando agora com a nossa live de hoje. Hoje eu corri, já fui em São Paulo, já voltei, já fiz um monte de coisa. Falei, eu tenho que... Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe cada pessoa que entrar, que puder receber o que nós temos hoje para essa live. E que entrar depois também, posso deixar gravado ou não, ou salvar depois no meu canal. Mas hoje eu tô entrando para você, para servir você, que precisa dar uma reativada na sua visão de mundo, sua fé, sua força, sua energia, e que você precisa ter direção, discernimento do que você precisa fazer. Porque muitas vezes a gente só reclama, a gente só cria uma insatisfação do que nós precisamos fazer na vida. E muitas vezes nós reclamamos inclusive do próprio Deus sobre a nossa vida. Mas não buscamos entender sobre o nosso desenvolvimento pessoal. É incrível como existe assim, a maioria das pessoas ainda subestima o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, você olhar para dentro de você antes de olhar para o mundo. E esse é o único caminho de você assumir as suas qualidades, que é muito difícil, e também assumir os seus defeitos, que é mais difícil ainda, né? Quanto mais precisamos mudar, mais difícil é reconhecer o nosso defeito. E os seus resultados, os meus resultados, só vão acontecer quando você tiver habilidade para isso. E a única ferramenta é o desenvolvimento pessoal, é você ativar a sua mentalidade, para que você consiga romper as barreiras, para que você consiga ter resultado naquilo que você quer. Muitas vezes você nem tem visão mais do próximo passo, você só quer sobreviver. E é exatamente por isso, vou colocar aqui o tema, que eu escolhi, desenvolvi, estudei e olhei, sabe, com muito carinho sobre esse tema, aonde vai ter exercício, aonde você vai despertar em você uma força. Esse tema é: você não nasceu para sobreviver no piloto automático. Você não nasceu para viver da forma como você está vivendo hoje. Seja você mulher, seja você homem, né? Eu sempre falo que eu me identifico muito e sei e tenho certeza disso, que o meu chamado são para mulheres, mas é justamente porque essas mulheres, elas precisam entender qual é o papel delas para beneficiar também os homens, porque um homem bem-sucedido, ele vai honrar essa rainha, ele vai honrar essa mulher. Mas essa mulher também, ela precisa estar posicionada, entendendo qual é a função dela, o papel dela dentro dessa família, dentro dessa casa, e ele entendendo o dele. Hoje é muito comum se ver pessoas, um casal não jogando no mesmo time. Então, cada um querendo, uma pessoa ferindo o outro, e cada um querendo fazer do seu jeito e sobreviver sobre sua forma de vida, né? Sobreviver mais um dia. Então é por isso que hoje nós estamos aqui, para falar com você que tá exausta, que tá exausto, que tá cansado, que tem sobrevivido a cada dia, para honrar o compromisso mais urgente, né? E é assim que as pessoas têm vivido. Hoje eu vi um post, uma matéria, onde fala de uma pessoa de Brasília, do STS, falando sobre, até
achando que tá elogiando as mulheres e dando bronca nos homens, falando que a empregada doméstica mais barata é a mãe que cuida do filho. E aí algumas pessoas falando que ele tinha que perder o cargo, que isso é um desrespeito. E eu acho que ele foi até sutil, porque ele deveria falar que é a única forma de se ter uma empregada doméstica de graça, não é nem barata, é de graça e com amor incondicional. Por amor incondicional. Uma mulher, ela cuida dos seus filhos por amor incondicional, sem esperar em troca. A única coisa que ela quer é que tenha filhos bem-sucedidos, que tenha filhos com autonomia para resolver suas próprias questões na fase adulta. E se você não entender sobre os seus traumas, se você não entender sobre as suas feridas, sobre os seus padrões repetitivos, que mesmo sendo negativo, você continua insistindo naquilo, porque foi assim que você viu os seus avós, os seus pais, a sua mãe, o seu pai agindo dessa forma. Ontem nós estávamos falando sobre, às vezes a pessoa ela é tão bloqueada, ela vive tão no automático, desse cansaço, dessa, sabe, que ela vive num conformismo tão grande que às vezes ela tem dificuldade, mesmo se ela tiver a chance de uma vez no ano ter um valor para ela ir a um bom restaurante, ela não reconhece que ela gostaria e que seria divertido para ela e para a família sentar em um bom restaurante. Ela vai preferir falar que eu gosto daquele lugar simplesinho, que não seja bom, é bom também. É como a sua dificuldade, eu te desafio a entrar numa loja de alto padrão no shopping da sua cidade, para você ver, se você tiver padrões limitantes, o quanto que você se sente desconfortável. Às vezes você sonha em ter um outro padrão, em subir de nível, mas você se sente desconfortável quando você sai do que para você é normal, do que para você é automático. E esse é só um sinal que eu quero que você comece a pensar dessa forma. Eu até te desafio, já que você sonha em ter a sua casa própria, quantas vezes você chamou um corretor para te mostrar alguns imóveis? Mas eu não vou comprar, eu não tenho agora. Você sabia que o carro dos sonhos, o imóvel dos sonhos, as pessoas levam em média 1 ano e meio para decidir a compra? O carro dos sonhos, o imóvel dos sonhos, você sabia disso? E muitas vezes a gente tem vergonha de entrar numa loja porque você não tem o dinheiro para comprar, chamar um corretor para te mostrar imóvel porque você não tem o dinheiro ou porque você não é ainda a sua realidade. Mas o que eu quero te falar que quando você faz isso, você já está mostrando para você, já está mostrando para Deus que você está crendo, que você pode não ter a capacidade hoje, mas você vai ter essa capacidade. E acaba que a gente começa também a ter força dentro da gente. Quando você tem contato, que não é fácil esse contato de eu sonho em sair do aluguel e ligar para um corretor, escolher um corretor e ir lá pedir visita, sendo que você está toda endividada, o seu salário é impossível de comprar um imóvel. Não é fácil. Você acha que você está enganando, mas as pessoas que conseguiram, foi isso que elas fizeram. Quando você tem contato com aquilo que você quer conquistar, você passa a ter uma outra visão, você começa a acordar com outro ânimo, porque agora você teve contato com aquilo que você quer. É como a fé que não tem ação, ela não agrada a Deus. Por quê? Não adianta só você falar que você tem fé, que você acredita que Deus vai te abençoar. Você tem que demonstrar isso. E aí eu quero te desafiar ainda nem chegou na hora do desafio, mas como veio essa questão, eu quero te desafiar a fazer isso, a fazer uma prova.
com você mesmo. Você já sabe que você tem dificuldade para isso. De entrar numa loja que não é o seu padrão, que você julga não ser seu padrão. De ir a um restaurante que você julga que não ser o seu padrão. De entrar numa loja que você hoje julga não ser as roupas à sua altura. Então, quando você vive no automático, cansada, estagnada, chateada, frustrada, é isso que acontece. Você não sai dali. Você quer viver na sua zona de conforto. Naquilo que tá ruim, mas tá quentinho. Naquilo que tá ruim, mas é aonde você conhece. E o próximo passo, ele é desafiador. Mas também ele te impulsiona a acreditar em coisas novas, a se capacitar. O próximo passo, você nunca pisou lá. Então, por isso que você não sabe. E as pessoas sabem, a mulher que é sábia, o homem que é sábio, a primeira coisa que ele faz para saber é reconhecer que não sabe. É reconhecer, eu não sei, eu preciso pedir ajuda. Eu não sei, me ensina como que é isso. Eu nunca ouvi falar disso, me ensina como é que é isso. E a pessoa que ela é orgulhosa, ela vive armada no seu mundinho, na sua zona de conforto, quentinha, e ela nunca vai para o próximo passo de forma de evolução, porque ela quer mostrar que ela sabe, e nós não sabemos. Para que eu possa me comunicar aqui com você, eu precisei entrar sem saber, eu precisei estudar, eu precisei tirar um tempo do meu dia. Aqui é 30 minutos, 40 minutos. Mas eu preciso ler, eu precisei me formar, eu precisei investir em informações. Eu precisei estar um sábado inteiro estudando, um domingo inteiro, uma madrugada inteira. Precisei ler vários livros para entender e saber me comunicar. E mesmo com conhecimento, eu tive que reconhecer que se eu não tivesse constância e não encarasse aquele momento que eu tô com medo, eu não iria abrir nunca uma live. Mesmo que hoje seja algo que existe várias coisas por trás do digital, onde não entrega, onde as pessoas têm preguiça, ou as pessoas não têm interesse porque elas não querem mostrar que elas precisam daquele conteúdo. E é por isso que entre 10 pessoas, 9 tá na mesma vida de vergonha, de humilhação, sabe? Porque não é quanto você tem só na sua conta. Ele vai chegar. É quanto você é resiliente e se posiciona diante da situação de dificuldade que você tem hoje. O dinheiro, o imóvel, o carro, a viagem, o seu sonho, o casamento do sonho, ele vai chegar em algum momento. Ou se chegou e se você está com dificuldade, esse não é o maior problema. O problema é quando você tem resiliência, quando você tem humildade em reconhecer em que estado que você está, qual é a tua consciência. Se você tem consciência sobre a forma como você está lidando com a sua vida. Porque é muito mais fácil as pessoas justificar que é o tempo de Deus. É muito mais fácil as pessoas falar que não deu certo ainda porque Deus tem a razão dele, Deus sabe de todas as coisas, do que nós mesmos nos responsabilizar pelas nossas dificuldades, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, pelo medo, pela ansiedade. E aonde tem medo, aonde tem ansiedade, aonde tem orgulho, na palavra de Deus fala que o orgulho antecede a queda. E o orgulho, ele te impede de mostrar que a sua vida tá ruim, que você tá frustrada, que você está vivendo uma vida de mentira, que você escolheu viver uma vida, vamos falar, de traição, tá traindo também, só por causa de bens materiais, só pelo fator dos bens materiais. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Mas, ok, ninguém está perdendo nada material, as pessoas não estão sabendo que você não vai ter que enfrentar um divórcio, uma separação,
Ou muitas vezes até o seu pastor mesmo tá te apoiando para ficar na mesma. Porque de fato, um divórcio é uma destruição e a maior vergonha. Mas o que adianta? Se você nem está enfrentando para não divorciar e também está dentro de um casamento vergonhoso, com adultério, com mentira, e ainda não está sendo valorizada. E nem ele valorizado. Porque os dois estão fazendo coisa errada, que desagrada não só um ao outro, mas o próprio Deus. Fora essa questão que é o tema de hoje. Que é, você não nasceu para viver no piloto automático. Você não nasceu para fazer de acordo com que as pessoas, com que o mundo, com que o sistema. Você só fica dentro do sistema se você quiser. O sistema é uma bolha aonde você escolhe falar mal da sua cidade, falar mal do seu país, falar mal de você mesmo, falar mal da sua família, falar mal da sua história, ou enfrentar essa dificuldade e reconhecer que você que precisa de mudança e fazer uma pergunta assim, peraí, eu acredito que o Brasil é um país desonesto, disso, daquilo, eu só vivo assistindo as mazelas no jornal, isso e aquilo, e quem faz isso tá com a vida como? Ah, mas eu preciso ser bem informada. Sério? Você consegue achar que você vai manter essa justificativa? Até quando que a sua justificativa do vício de ver, de acordar vendo acidente, vendo miséria, vendo questão de política, de falcatrua, de CPI, vendo assassinato de um marido matou a mulher fez não sei o quê, vendo só notícia ruim, sendo que se você quer saber sobre a economia, quer saber sobre as últimas notícias, é só você digitar no seu celular, sair da rede social e digitar lá quais são as notícias mais importantes no Brasil hoje, no mundo. Vai ter assim uma enxurrada para você. 5 minutos você fica bem informada. E o resto você vai focar em você, na sua família, na sua casa, no seu marido, nas suas finanças, na sua saúde, na sua alimentação, nas coisas que você precisa fazer. Isso é viver fora do piloto automático. Agora, quem está no piloto automático acorda cansada. Já acorda cansada. Se distrai o tempo todo. Vive para agradar os outros. Não sabe falar não. Não tem prazer. Só tem tarefas. Perde os dias sem viver nenhum. Às vezes você já tem 40 anos, 50 anos, você está vegetando. Você está vivendo correndo. Acorda cansado. Faz isso, faz aquilo. Sabe? Quer ser o homem da casa. Sem perceber que é você que está tirando a vitalidade, a viralidade do homem. Você tem um papel muito importante. Você não precisa pegar o papel do seu marido. O seu papel é de impulsionar ele, é de encorajar ele, é de manter sua casa organizada, limpa, cheirosa, de manter a ordem, manter a harmonia, de fazer da sua casa um pedacinho do céu. Seu papel não é de ser o homem da casa. E muitas vezes essa troca de papel faz com que você é uma fuga do medo de não ter uma pessoa que vai te trazer, ser provedor e trazer segurança. Eu não falo só sobre alimentação. Eu falo segurança, a energia masculina, o papel do homem. Do mesmo jeito da mulher, que é a energia feminina, que é quem dá conforto, quem encoraja, quem pensa na frente. A mulher, ela pensa na frente. Ela pensa várias coisas antes do homem. Mas não é porque ela é a top. Mas é porque ela nasceu dessa forma. Deus deu essa autonomia. Para que ela tivesse capacidade de gerar, de parir, sabe, de germinar, sabe, de levar 9 meses, de colocar um bebê com aquela dor, de criar,
de ter vários meninos ali, correr atrás, de cuidar da panela e das crianças. Então, assim, a gente tem... Deus, ele é perfeito. Mas ele não te criou como uma máquina. Máquina é para agir no automático. Nós não é para ser no automático. É para ser de forma intencional, de forma carinhosa. E eu vou te passar aqui. Depois dessa frase aqui que eu quero te falar. Não te falta tempo. Falta propósito. Falta entendimento de como você funciona. E entendimento de como seu marido funciona. De como Deus, quem é Deus e qual é a função dele. Como a sua mente funciona. Entendimento do que é propósito. O que é propósito? É você servir. É você descobrir o porquê você nasceu. Servir. Servir. Dar frutos. Você faz parte de uma árvore. E dessa árvore se dá frutos. Marcelene, mas é o que eu vou fazer para servir? Viva. Descubra quem é a sua identidade. Qual as suas habilidades. Qual os seus dons. O que você faz de forma natural. O que você faz de forma natural? E o que você pode fazer para aumentar essa habilidade? Fazer, treinar de novo, treinar, ler, fazer curso, fazer mentoria, fazer imersão, correr atrás daquilo que vai te colocar à frente da maioria. Porque a maioria não quer saber de desenvolver, não quer saber de ler, não quer saber de nada. Só quer saber de reclamar, quer o que o outro quer, tem inveja, mas não faz aquilo que precisa ser feito. Aí não vai acontecer. Não vai acontecer. Então quero falar com você que hoje está exausta, que hoje está frustrada, envergonhada, sabe que tem uma habilidade, sabe que tem um dom, mas está aí assim, ó. Às vezes, você sabia que a maioria das doenças que você tem, principalmente muscular, na coluna, várias dor no corpo, tem a ver com o seu propósito, o seu dom que está dentro de você e você não está entregando, você não está impactando vida. Você sabia disso? Que se você começar a falar, mas eu vou falar onde? Abre o seu celular, fala de uma ideia, fala de uma frase, vai ler a Bíblia, um versículo, um livro, algo que você aprendeu no livro, lê um livro e aplica na sua vida. Marcelene, eu já fiz, minha vida está travada, isso e aquilo. Sua vida não está travada. Se você está fazendo, eu posso te falar, a sua vida ela não está travada. Você só está vivendo o processo. Existem várias formas de árvores. E tem árvore que leva 6 meses. Tem outra que leva 1 ano. Tem outra que leva 2 anos para dar fruto. Já tem outras que levam 5 anos para dar o fruto. E não quer dizer que ela não esteja crescendo. Mas o que não pode acontecer é você ficar no piloto automático como você está. Acorda, fica aí girando rede social, corre, rumo daqui, rumo de lá, rumo de cá. E no final das contas, só tá passando por um dia. Você sabe que você poderia estar fazendo muito mais. Não só pelo que quer faturar ou pelo medo do marido não dar conta. Mas porque você tem um dom. Às vezes um dom na oratória, um dom na leitura, um dom no... Sabe? Você vai descobrir um dom no cozinhar, um dom na organização, um dom de dar ideia, um dom de escrever. E na mentoria, reativar, é isso que eu faço. Eu encorajo mulheres. Mulheres que elas não estão vendo em que situação que elas estão vivendo. E a partir daí, elas começam a ter consciência. Nós fazemos foto do ambiente, foto da vida dela, foto daquilo que é... Foto mesmo, literalmente. Tem sessões que
o exercício é: faça uma foto do ambiente de trabalho, faça uma foto do seu escritório, faça uma foto da sua casa, faça uma foto do seu armário e veja como que você gostaria que ele tivesse. Ele está do jeito que você gostaria? Quando você faz isso, você traz consciência para sua consciência, para o seu cérebro, para sua mente. E aí a pessoa, ela passa a modelar pessoas que realmente já chegaram aonde ela gostaria. E aí não tem como você continuar no piloto automático. Porque na vida, ou você evolui, ou você está evoluindo, ou você está regredindo. Não existe essa historinha de: eu vou ficar aqui mesmo, não vou mexer não, vou ficar aqui quietinha, não. Ou você está construindo, reagindo, fazendo, germinando, ou você está se matando. Porque geralmente todas as pessoas que criticam, todas as pessoas que não apoiam, todas as pessoas que fingem que não te vê, são aquelas pessoas que sabem que deveria estar fazendo também, mas não fazem. Já perceberam? Começa a observar isso. Não fazem o que precisaria estar fazendo. E a minha missão hoje é exatamente essa. Então, eu quero que você escreva aí no seu caderno essas 3 fases, que eu quero que você tenha ele no seu caderno, que você tenha aí no seu bloco de nota. O que é piloto automático? O que é piloto automático? É a mente condicionada por crença, traumas e padrões. Segundo, é viver com o corpo presente, mas a alma ausente. Você está com o corpo presente aqui, mas a sua alma, o seu intelecto, a sua criatividade, a sua vontade de fazer a diferença não existe. Ela está ausente do seu corpo. E o terceiro é repetir a mesma vida esperando um milagre externo. É repetir. Você ora, você jejuma, você corre pra igreja, você senta no banquinho, você é a maior gracinha, todo mundo gosta de você, na sua célula, na sua igreja, mas quando você chega em casa, nem quando você ora você se concentra. Você ora por questão, oração automática. Automática. Até para glorificar a Deus é no automático. Já observou isso? E aí você quer que Deus muda? Agora, se você estiver fazendo o que você precisa fazer, aí sim, você continua. Se você tem consciência de que você arou sua terra, plantou sua semente, e você está na constância, na dificuldade, porque o resultado vai chegar. O resultado é tudo aquilo que é benefício para você, que é benefício para mim. É o meu dinheiro, é o meu corpo, as coisas que me trazem prazer, é o meu momento, é o meu cantinho, é a minha energia, é resultado, é o meu sustento, resultado é o que eu trago para mim. Fruto é o que eu posso impactar outras pessoas. Por exemplo, nessa live, ou na mentoria, resultado é o meu faturamento, é o que ele vai me trazer, é o que eu vou receber, é a forma como eu vou administrar minha vida. Fruto é o que eu vou impactar a sua vida, com conhecimento que você ainda não tem. Ou às vezes você tem um conhecimento, mas você não consegue colocar em prática. Eu já atendi pessoas que falam: nossa, Marcelene, eu sabia de tudo isso, mas eu não conseguia fazer. Por exemplo, no meu recomeço, no meu fundo de poço, eu sabia de tudo isso que eu tô te falando aqui agora. Mas eu não conseguia fazer, porque eu estava ferida, eu estava opressiva, eu estava com depressão, eu estava tomando medicamento para não desistir de viver. Eu estava sozinha, eu estava me sentindo abandonada e rejeitada. Então, não adianta, você sabe o que fazer, mas você não tem a energia suficiente para fazer aquilo que você precisa fazer. E aí, só no dia que você reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa se render à mudança, pedir ajuda, é que as coisas vão acontecer. E na hora certa, vai dar fruto. Seja lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, o bambu leva
5 anos para sair, para sair na Terra. Já quando ele sai, quando ele tem, acho que 1 metro acima da Terra, ele tem 5 abaixo da Terra. E ninguém consegue arrancar. Então, quanto mais demorado for o seu resultado, mais forte você é. As pessoas podem te atingir da forma como quiser, porque o dia mal vai vir. Mas se você tiver na árvore certa, se você estiver sustentada pela rocha, nada nem ninguém vai poder te derrubar. Porque você vai ter a direção, você vai ter o discernimento, você vai ter a palavra certa. O Espírito Santo vai colocar a palavra certa na tua boca, na hora certa. E aí as coisas vão começar a construir. Às vezes você não vai ver o resultado. Você pode mudar a sua vida agora, hoje, agora. A conta bancária continua a mesma. A situação parece continuar a mesma. A dívida ainda é a mesma. Mas se mudar dentro de você, não é mais a mesma situação. Seu ânimo é outro. Sua inteligência é outra. Sua vontade é outra. As suas ideias serão outras. E aí você só tem uma alternativa. Levantar e fazer acontecer. E eu estou aqui para te motivar. Você que não está aqui agora, mas você está vendo essa live depois. Eu estou aqui para te reativar a tua mente, a tua mentalidade, a tua identidade, para te ajudar, para pegar na sua mão e andar com você. Ó, eu vou te passar aqui um exercício, pega papel e caneta. E eu quero que você leve a sério todo esse exercício. Porque, por mais que você não esteja pagando, eu paguei com a minha própria vida. Alguém pagou na cruz pela minha vida. E eu paguei com a minha própria vida. E eu não paguei só porque eu recomecei. Porque eu sobrevivi. Eu paguei estudando. Eu paguei sentada. Eu paguei pensando em você. Então, esse exercício, todos os dias eu tô deixando um exercício. E esse exercício é assim, ó. Ative o que está dormente em você. Esse é o tema desse exercício. Então, pega o seu papel e caneta e escreva essas 3 frases no seu caderno. O que eu estou fazendo é muito mais do que uma frase. Frase foi o que eu te falei agora há pouco. Agora é uma ruptura que você vai fazer na tua identidade. É mostrar se você está jogando as suas máscaras fora realmente. E todo o resultado está nas respostas que você não quer dar, nas perguntas que estão escondidas. Por isso que só quem é ignorante, só quem é fracassado, se você vê uma pessoa criticando um coach, criticando a metodologia, criticando a mentoria, criticando o desenvolvimento humano, você desconfia. Desconfia. Faz uma análise da vida dela. Ela está com a vida toda desalinhada. Porque o coach, que é uma das minhas profissões, ele tem a habilidade de fazer perguntas. Ele estudou para isso. Eu estudei para isso. E a minha função é fazer pergunta que você não tem coragem de fazer. Para você achar a resposta e com a resposta você mudar a sua situação. Porque as perguntas mais importantes, elas estão escondidas. Elas estão escondidas porque dói. Então, a primeira pergunta que você vai colocar no seu caderno é: o que estou fazendo só por obrigação na minha vida? Seja com relação aos filhos, seja com relação ao marido, à casa, ao sexo, a exercício físico, a alimentação, a amizade, a sua mãe. O que eu estou fazendo só por obrigação? Se você está fazendo só por obrigação, eu quero dizer que você está pior do que um escravo. Que de fato você não achou um sentido para estar casada. Você não achou um sentido
e nem entende sobre sexo, por exemplo. Qual é o poder do sexo? Você sabia que a relação sexual ela é tão importante que é uma das formas de você criar uma realidade, de você visualizar, porque é um dos momentos que você une a sua energia com a da pessoa. A relação sexual, ela foi criada, não foi só para dar prazer. Ela foi para croquear, para germinar, para vir uma vida ali. E por isso que tem uma energia fortíssima. Então, toda vez que vocês tiverem o orgasmo, e é difícil de você fazer esse exercício, mas é a hora que você pensa naquilo que você mais quer. Na hora do orgasmo é a hora que você tem que pensar. E isso é ouro. Essa informação ela é ouro. As pessoas que mais bem-sucedidas, elas fizeram e faz essa técnica. Na hora do orgasmo, ela pensa naquilo que ela quer. Exatamente naquela hora. Faz e depois lembra de mim e me fala se não foi difícil fazer. No normal é difícil você ficar pensando realmente naquilo que você quer. Imagina naquele momento que você está em êxtase. Então, às vezes você está aí tendo relação sexual por obrigação. Só pra tabela. E se tiver? Às vezes você está cuidando dos seus filhos por obrigação. E se fosse a última vez que você estivesse levando seu filho para a escola? Dando um banho, fazendo o jantar, fazendo a sopinha, passando a roupa, lavando a roupa deles. Fosse a última vez, separando os brinquedos, guardando os brinquedos, ensinando como fazer as coisas. Então, quando você responde essas perguntas e você traz essa reflexão para dentro de você, você muda. Você se torna uma outra mãe. Quando você entende sobre o poder do sexo dentro do casamento, quando você entende que não é sobre você se realizar, é sobre você realizar o outro. Então, quando você dá o seu melhor para realizar o outro, a sua esposa vai fazer tudo para realizar você. Quando você faz isso, cuidar dos filhos, sem obrigação, com aquele peso que tá cada vez mais, sabe? Nossa, ser mãe é um negócio, ser mãe não sei mais o quê, ser mãe não sei o quê. Eu não tô falando que é fácil. Eu tô falando que pode ser mais leve ser mãe. É só você ter objetivo, só você ser intencional, só você organizar a sua rotina, só você aprender a delegar para os seus filhos, para ajudar, delegar para o seu marido, a pedir ajuda, fazer o que você tem que fazer nas horas certas. E aí a casa ela roda bonitinho. Não tem coisa melhor do que quando você põe sua casa na rotina. Casa tem que ter rotina. Não é que você precisa continuar fazendo por obrigação. Tem forma de você, em vez de fazer as coisas por obrigação, você fazer de forma intencional, leve. E o segundo a primeira é esse. O que estou fazendo só por obrigação? Que eu dei um exemplo do sexo e um exemplo dos filhos. E tem muitas outras coisas. Se você está indo para o seu trabalho por obrigação, porque obrigação é aquela que você dá náusea, que você sente raiva. Agora, o dia que você está ruim, o dia que você está cansado, o dia que você está na TPM, um dia ou outro, é diferente do que ser o seu estado de obrigação, tá? O segundo o que eu abandonaria se tivesse coragem? O que você abandonaria se tivesse coragem? Tem coragem de responder essa? Tem o meu respeito, se você tem coragem de responder. Coloque aí no seu caderno. Ou se não puder botar no caderno agora, mas responda para você mesmo. Eu costumo falar para os meus coaches, para as minhas mentoradas, que não é necessário que ela me fale a resposta. Muitas pessoas não procuram por isso, né? Tem medo de... Como é que eu vou falar aquele negócio, aquela coisa? Não, não é necessário que você me conte a resposta. Se você me contar é melhor, porque eu vou... vai ser mais fácil eu te conduzir, te direcionar.
Agora, se você não puder contar, se for uma fase que você ainda não pode falar sobre algo, o que importa não é o que você me fala. O que importa é que você descobre dentro de você e você muda aquela chave, tá? Então, o que eu abandonaria se tivesse coragem? O emprego? O que você abandonaria? O que você abandonaria? A sua cidade? A situação? O que você abandonaria? Esse tanto que você está comendo? O que você abandonaria? A mentira? A fofoca? O que você abandonaria se você tivesse coragem? Que você só está fazendo o que você está fazendo porque você é uma medrosa. Ou medroso. Tá. O que me traria vida de novo? O que te traria vida de novo, alegria de novo? O que você já viveu de tão maravilhoso que te traria vida de novo? Alegria, vontade de acordar, vontade de falar, vontade de fazer. O que você seria? O que seria? Raciocina aqui comigo. Essas 3 perguntas, elas vão mudar a sua semana. Vai mudar hoje ainda, se você estiver caindo as máscaras, mostrando que precisa de ajuda. Entender que você tá sim cansada, frustrada. Você tá sim feliz. Que você quer mudar essa situação. Mudar como dona de casa, mudar como mulher, mudar como homem, mudar como marido, mudar como cristã. Para de fingir pra tua igreja que você tá bem. Para de fingir uma vida que você não tem. Às vezes tá lá em cima do altar louvando. E não é sobre o que você não tem. É sobre quem você tá sendo. Porque o ter... ele é o último. Ele não é o primeiro. O ter dinheiro, ter carro, ter ir, papapá. Vai acontecer. Mas é quem você tá sendo sem ter. E às vezes você tá fingindo. Você tem uma pessoa depressiva. Pessoa tá mentindo pra você mesmo. E se você não reconhecer que precisa de ajuda, que tá vazia, se você não reconhecer que tá orgulhosa, que tá fingindo que não tá passando pelo que você tá pensando, nem o próprio Deus vai fazer nada por você. Faz sentido? Coloca aqui nos comentários se faz sentido tudo isso que eu tô falando. Ou pra você tanto faz. A última é uma frase, são 2 frases, que é frase de afirmação, que você vai falar durante o dia, ou na frente do espelho. Isso traz construção de quem você quer se tornar, tá? Então você vai falar pra você mesmo. Você vai falar seu nome. Hoje eu desligo o automático e escolho viver com consciência. As perguntas, elas te trazem consciência. As perguntas certas, da forma certa, te traz consciência. Por isso que passar por um processo de coaching não é barato. Ter uma mentoria não é barato, individual. Por quê? Porque eu tô dando a sua energia, a minha energia pra sua vida. Eu tô dando o meu intelecto. Eu tô dando o tempo que às vezes você tava lá no barzinho tomando uma cervejinha, dando risada no celular. Você tava lá de boa, né? Eu estava aqui estudando. Eu estava aqui lendo. Eu estava aqui sabendo algo que você ainda não sabe. Não é que eu sou perfeita ou que eu sou melhor. Não. Eu só tomei decisão de cumprir o meu chamado. E o chamado não é só assim, eu quero que você... Deus não fala assim, você nasceu para isso e você já vai estar pronta. Não. Se você sabe que você tem um chamado, você vai estudar para aquilo. Você vai se preparar para aquilo, né? Então a palavra fala o seu nome, bota assim, e determina, um decreto. Hoje eu desligo o automático e escolho viver com consciência cada detalhe da minha vida, cada área da minha vida. O outro é assim, eu me ativo ou eu me reativo. Às vezes você nunca viveu uma experiência extraordinária com Deus, nem com você mesmo. Então, eu me ativo.
Aí, ou às vezes você já viveu o primeiro amor, você já viveu uma experiência, você sabe o que é ter dinheiro, você sabe o que é ser respeitada, você sabe o que é ser amada, você sabe o que é ser organizada, você sabe o que é ter honra, mas você se perdeu no meio do caminho. Às vezes você até tem uma casa maravilhosa, um carro, isso, aquilo, mas você se perdeu no meio da organização da casa, dos filhos, do marido, do sexo, de tudo. E aí, seu caso é, eu decido me reativar, viver novamente aquela situação. Aí você fala qual é aquela situação. Me reprogramo, eu decido me reprogramar. Eu decido voltar para mim. Então, quando você faz isso, a palavra ela tem poder. Quando você faz isso, você traz vida para dentro de você. Então, você vai falar, eu decido reativar a minha força. Eu decido reativar a minha identidade. Eu decido reativar a minha fé, a minha relação com Deus. Eu decido reprogramar. O que é reprogramar? Sabe quando seu celular está com vírus? O que ele vai fazer lá? Ele vai tirar os vírus, a toxina, e vai reprogramar, reiniciar aquela situação. Você vai recomeçar. Essa é a ideia que eu tive do próprio Espírito Santo para me conectar com o máximo de mulheres, principalmente mulheres magoadas, mulheres cristãs, mulheres que já viveram uma fé, já foram muito amadas dentro da igreja, dentro do casamento, dentro da situação, mas elas se perderam no meio do caminho. E o meu trabalho vai ser reativar essas mulheres. E se você se identificou com tudo que eu falei aqui agora, eu estou pronta para te atender. Eu estou pronta para te responder. Eu estou pronta para conectar com a tua história. Seja ela o mais difícil, seja ela o mais difícil de qualquer situação que você esteja vivendo hoje. Seja com muito ou com pouco. O importante é que você é uma alma, o importante é que você é uma pessoa, o importante é que você decide crescer. Então, eu quero te dar muito boa... Seja muito bem-vindo sempre ao meu perfil, às minhas redes sociais, ao meu canal no YouTube também, aos meus stories do dia a dia. Tem dia que eu posto mais, tem dia que eu posto menos. A minhas mentorias em grupo ou individual. Seja muito bem-vindo. Se você quer crescer, seja muito bem-vindo. Agora, se você acha que aguenta um pouco mais, se você não é o seu momento, eu até prefiro que você nem entre, nem pague, nem entre em nenhum grupo, não se permita viver um processo de coach ou de mentoria, porque ainda não é o seu momento. Você não é a pessoa que eu estou falando, porque não adianta só você querer ou precisar. Você tem que querer, precisar e fazer acontecer. Eu quero dizer que você é muito amada por mim. Eu quero dizer que Deus, Ele deu o único filho dele por você. Eu quero dizer que nesse mundo você é merecedora de tudo. Tudo que a sua mente alcançar, tudo que a sua visão alcançar. Mas você vai deixar tudo aqui. A única coisa que você vai levar é a sua alma, para onde você decidiu viver. Se você decidir viver a vida eterna, você vai ter essa vida eterna. Se você decidir pelos seus prazeres da carne, pelas suas mentiras, de manter do jeito que você tá, você vai ter a morte eterna, aonde não tem morte. A morte eterna porque vai ser num lugar ruim. E isso não é conversa, isso está na palavra de Deus. Se você crer, crendo ou não crendo, está escrito e vai acontecer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, seus planos, seu casamento, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe o filho que ainda não nasceu, que Deus abençoe tudo que você colocar a planta dos seus pés, que você seja uma bênção e que juntos possamos andar e construir de fato uma vida onde as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero esse Deus. Eu quero conhecer esse Deus que criou o universo, que criou todas as leis, a lei da atração, a lei
a todas as leis universais, sabe? As leis universais que as pessoas falam, que cocria, que isso, que aquilo, foi Deus que fez. E às vezes você fala, eu não quero religião, eu não quero falar de fé e tá. E você tá lá falando de lei da atração. Só que você tá querendo o que Deus tem, mas não quer conhecer o próprio Deus, que é o mais glorioso. Que ele seja honrado, engrandecido sobre todos os nomes. E que todos os joelhos possam se dobrar. Hoje eu sou grata por conseguir cumprir a minha missão, por conseguir recomeçar, por conseguir ultrapassar todas as dificuldades que eu já ultrapassei até hoje e estar aqui conectando com a sua alma. Seja muito bem-vinda e amanhã às 20 horas eu estarei aqui com você, se Deus permitir. Um beijo pra vocês, sejam sempre muito bem-vindos aqui.